Bom dia a todos. Então, hoje nós vamos continuar falando sobre os transtornos alimentares na infância. Só fazendo uma breve recordação, né, da importância do primeiro ano de vida, onde os maiores transtornos se estabelecem por falhas da família e também, claro, predisposição do espírito nesse processo inicial da vida. E conforme a relação se estabelece de uma maneira mais negativa, aparecem vários transtornos alimentares que nós já falamos da inapetência. Então, hoje nós, só lembrando também, que nós falamos muito da questão do alimento simbólico, não é? Que junto com o alimento concreto, nós colocamos para dentro tudo que nós vivemos a nível das emoções, na troca com os pais, na troca com as pessoas. Então, é um modelo digestivo emocional, é um modelo analítico, que tudo que a gente põe para dentro, se você põe uma coisa boa, você pode ficar com o bom e eliminar o ruim. Ou, às vezes, mesmo se o espírito tem uma predisposição mais negativa, mesmo que ele receba algo bom, ele pode eliminar o bom e ficar com o ruim. Então, são várias possibilidades da troca, mas eu quero reforçar sempre a importância desse alimento simbólico, desse alimento emocional, para favorecer um desenvolvimento mais saudável das crianças, dos nossos filhos. Então, o alimento simbólico. Tem um alimento simbólico negativo, não é? E tem um alimento simbólico positivo. Nós estamos o tempo inteiro nos alimentando. Nós estamos aqui numa troca alimentar simbólica. Né? Eu estou passando um alimento para vocês, um conteúdo, vocês estão colocando isso para dentro, vamos ver se vocês acham que é bom, vocês ficam, o que vocês acham que não é bom, vocês eliminam. Então, vejam, quais são os alimentos? Por exemplo, o ódio é um alimento negativo, né? O amor já é positivo. A raiva, a irritação, o desequilíbrio da família são alimentos tóxicos que vão prejudicar muito os filhos. Já a calma, a serenidade, o equilíbrio é um alimento bom que vai favorecer. Eu vou falar dos negativos, então. Agressão física e verbal, rejeição, discussão constantes, distanciamento físico e emocional dos filhos, brigas constantes e aquele mau olhar, né? Nós temos que aprender a olhar para as pessoas, a acolher as pessoas sempre de uma forma mais amorosa. Então, o alimento positivo é fundamental para o desenvolvimento mais saudável dos nossos filhos. Como já falei aqui do amor, da calma e da serenidade, o acolhimento físico e emocional, a aceitação incondicional, porque a gente consegue alterar coisas no outro, pelo menos primeiro nós temos que aceitá-los. O diálogo, a presença, essa presença é importantíssima. Nós precisamos de tempo e espaço qualificado para estar com os filhos. Pacificação e o bom olhar, que é esse olhar que acolhe, né? Que educa de uma forma realmente mais saudável. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais da seletividade alimentar. A seletividade alimentar, ela é classificada como transtorno alimentar restritivo evitativo, tem até um nome, né? TARI. Costuma surgir na infância, e alguns indivíduos mantêm na idade adulta. Então, tem adultos que mantêm esse traço que nós vamos falar daqui a pouco. A pessoa com seletividade alimentar, ela tem aversão sensorial a certos alimentos, sabores, texturas ou cores, chegando a desenvolver fobia de determinados alimentos, porque ela projeta no alimento ruim. Então, a pessoa só de ver a cor de um alimento, ela pode passar mal. A recusa alimentar por medo pode estar relacionada a alguma experiência aversiva ocorrida na hora da refeição, como, por exemplo, forçar a criança a comer, agressão dos pais para que coma, ou a criança teve vivido alguma coisa traumática, ela estava se alimentando, ela teve uma asfixia, ela engasgou muito forte, e vômitos. Então, várias são as situações que podem favorecer uma recusa, um medo do alimento, né? Uma fobia de determinados alimentos. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. Quais são os sinais da seletividade alimentar? Quando a criança come sempre os mesmos alimentos que são vistos como seguros e aceitáveis, tipo com a mesma textura, o mesmo tempero. Acho que eu cheguei a falar da outra vez que tinha
trabalhei uma vez uma menina, ela só comia coisas amarelas, sabe? Essa seletividade depois a prejudicou na vida adulta, porque o seletivo, ele não faz seleção só da comida, ele seleciona coisas da vida. Aí eu não vou trabalhar em tal, passei num concurso, eu não vou porque é em outro lugar. Então a pessoa fica muito restrita na vida como um todo, né? A pessoa com essa seletividade. No geral, quem sofre do transtorno tem mais restrição a frutas, legumes e verduras e prefere os carboidratos, alimentos processados, negando-se a experimentar novos alimentos. Então, isso é uma coisa muito ruim, porque normalmente a pessoa faz a seleção com alimentos que não são saudáveis. Então, isso vai gerar outras situações que nós vamos ver daqui para frente. A criança às vezes fecha a boca com força para evitar de qualquer maneira a ingestão de um alimento novo, e ela fala que não gosta de alguns alimentos, mesmo sem experimentar. Se tem algum pai aqui que reconhece algum desses sinais, é importante ficar mais atento. Faz birra na hora das refeições, tornando o momento estressante para toda a família, porque ela não quer comer, ela só quer comer aquele determinado alimento, daquela determinada cor. Come apenas 15 alimentos diferentes ou menos. Isso aqui é muito importante. Até tem adultos que são seletivos, tem adultos que só comem 15 alimentos, 15 tipos de alimentos. Então, se os filhos estão comendo apenas 15 diversificações de alimento, ele está com seletividade alimentar, e isso tem que ser trabalhado, porque pode gerar depois outros problemas. Prefere alimentos com sabor suave, com cor clara, como leite, pão, macarrão. Você sabe, isso é como se remetesse a uma coisa mais regredida, como o leite materno, né? É branco, tudo que é mais suave, cores mais fortes, as crianças acabam rejeitando. Não tolera o cheiro de determinado alimento, tendo que se retirar da cozinha ou da sala e apresentando ânsia de vômito. Vocês já viram pessoas assim? Só de sentir o cheiro, ela até vomita. Então, ela fez uma projeção naquele meio de uma coisa tão ruim que ela tem que pôr para fora. Apresenta náuseas e vômitos ao se deparar com a necessidade de comer alimentos novos. Só de pensar que ela tem que experimentar algo novo, que não faz parte daqueles alimentos que ela está acostumada, ela passa mal e até vomita. Algumas crianças podem ficar ansiosas diante da comida, principalmente de se sujar, como, por exemplo, com carnes de molho, devido à exigência da mãe, pai, babá, para que a criança não se suje. Gente, isso aqui é muito importante. Quando a criança começa a se alimentar, é muito importante que os pais deixem ela se sujar, põe ela na mesa com um babador, no cadeirão, e deixa que caia tudo no cabelo, porque ela está experimentando a comida. Então, tem pais que são excessivamente neuróticos com limpeza, que não deixa a criança se sujar, não deixa a criança pegar, não deixa a criança nem brincar na terra, não deixa a criança se envolver com as coisas de uma maneira lúdica. Então, isso pode favorecer esse tipo de seleção, porque a criança não pode se sujar, ela fica muito ansiosa pela restrição da mãe ou do pai. Quais são as causas da seletividade alimentar? Como lá da inapetência, que nós já falamos, a dificuldade na relação com a mãe inicial. A mãe é o primeiro alimento, e se esse alimento emocional com a mãe não é satisfatório, pode dificultar o processo alimentar durante todo um processo de desenvolvimento. Menor duração do aleitamento materno exclusivo, com a introdução precoce de alimentos complementares. O bebê não está pronto ainda, o bebê começa a ficar pronto para papinha com 6 meses, 5, 6 meses. Então, tentando você inserir isso antes, que a criança pode desenvolver uma seleção nesse sentido e rejeitar. Hábitos alimentares inadequados na família. O local. Então, a família tem que se comer à mesa, sem TV, sem celular, sem estímulos. Então, às vezes a família tem hábitos muito inadequados, cada um come em um lugar, sozinho, às vezes vai dar comida para a criança, ela está na televisão. Então, isso tudo favorece essa seleção também. Pais seletivos. Tem pais que têm seletividade alimentar.
que só come mais carboidratos, não tem hábitos nenhum, não come verdura. Então, são modelos, e os filhos podem realmente aprender o que eles vão aprender o que eles estão vendo e vivendo junto com os pais. Brigas constantes dos pais, favorece, como eu falei lá atrás, projeções no alimento, aquela briga, ela joga o ruim no alimento, então o alimento fica intoxicado, ela não vai poder comer. Terceirização da alimentação dos filhos, é a babá que vai dar, o pai não, e a mãe nem estão em casa porque trabalham demais, então isso dificulta uma relação mais saudável com o alimento, pela distância dos pais. Agora, a maioria de pessoas que são diagnosticadas como autismo, elas apresentam também a seletividade alimentar. Você sabe, a seletividade alimentar, ela é um dos sinais do autismo. Não é que toda pessoa que tem seletividade alimentar é autista, mas é um sinal importante. Porque para o autista, diferentes cores, cheiros, texturas, tiram ele da zona de conforto. Esses pacientes apresentam comportamento restritivos, seletivos, ritualísticos, né? E essas variações resultam em desinteresse e recusa para alguns alimentos. Então, a seletividade também é uma característica no autismo, mas não é, para falar que toda a pessoa com seleção é autista, né? A maioria das pessoas com seletividade alimentar não tem problema de peso, geralmente está dentro da faixa da índice corporal, às vezes acima. Uma vez eu trabalhei um jovem, ele estava até meio obeso, mas ele só comia carboidratos, muito seletivo, ele falava que não gostava, ele tinha ânsia se a família fazia ele experimentar, então, normalmente, a criança não tem baixa de peso por comer algumas coisas, ao contrário, ela pode até engordar porque ela come, de comer coisas inadequadas. As mudanças do dia a dia para todos nós são inevitáveis, em casa, na escola, no trabalho, no convívio social. Então, a pessoa com seletividade alimentar, ela acaba se prejudicando socialmente, porque ela pode deixar de participar de eventos, festas, encontros por causa da comida, afastando-se do convívio social e familiar, o que pode favorecer desenvolver um quadro de depressão e ansiedade. Gente, isso é muito importante. Eu, uma vez conheci um jovem, ele jogava tênis de mesa, ia para campeonatos. Só que ele era um seletivo alimentar. E ele ia ficar num acampamento onde eles iam comer o que tivesse lá. E ele ficou com vergonha de levar só aquelas coisas restritivas dele. Então, às vezes a pessoa com essa seletividade, ela acaba se prejudicando até socialmente. Numa festa, né? Ou se ele vai e não tem nada, ele não come nada e passa fome. Então, isso é muito importante. A pessoa sofre muito nesse sentido. Qual que é o tratamento? Tratamento psiquiátrico, porque às vezes quando a seletividade é muito grande, inclusive em adultos, a pessoa, porque ela fica muito ansiosa com a possibilidade desse alimento novo, de ter que comer, que ela às vezes vai precisar realmente tomar um ansiolítico, às vezes até um antidepressivo, um tratamento psicológico e também nutricional, com orientação para a família, porque a pessoa ela realmente está totalmente fora tanto na parte emocional ela está muito prejudicada e na parte nutricional também, porque ela até pode engordar, mas só comendo coisas que não são saudáveis. Fobias e rituais alimentícios. As fobias alimentares, elas são em si mesmas um grau menor de inapetência. O sentido da fobia é o mesmo da inapetência. O alimento rejeitado recebe aquela projeção e o deslocamento do objeto temido e perigoso. Então, a criança tem fobia pelo alimento, que ela projetou algo emocional ruim que foi jogado naquele alimento. A criança cria rituais de proteção, desde a lavação compulsiva nas mãos, localização especial de alguns brinquedos, necessidade de sentar-se sempre no mesmo lugar, o prato tem que ser servido sempre da mesma maneira. Acho que vocês já viram pessoas assim, que elas desenvolvem até toque. Para comer aquilo, ela tem tanta coisa fora que ela tem que ficar lavando as mãos. Ela só vai comer se estiver sempre naquele lugar.
sempre tem que ter algum brinquedinho junto, pronto. Então, ela cria vários rituais, e se não acontece, o prato sempre naquele lugar, ela fica irritada, não é? Então, ela tenta fazer isso tudo para anular a vivência terrorífica que ela projetou na comida. Uma forma que ela tenta fazer, bom, se eu fizer tudo isso aqui, então eu posso comer aquele alimento, entende? Então, ela sofre muito com esses rituais todos para poder comer. E tem um termo novo que chama neofobia, que é uma resistência para provar novas comidas, e tem esse título, e ocorre em crianças de 2 a 5 anos. Então, mesmo que vocês percebam que os filhos de vocês estão tendo alguma dificuldade de provar o alimento novo, elas vão perdendo o medo se você começa a oferecer mais o alimento, no mínimo 10 vezes, de uma forma amorosa. Olha que importante. A criança pode até ter uma certa rejeição, uma resistência ao novo, mas com muito amor, com muito acolhimento, a criança consegue voltar a comer. Compulsão alimentar. A compulsão é um transtorno em que a pessoa ingere grandes quantidades de comida de uma forma compulsiva e perde o controle do que está comendo. Além disso, ela sente a necessidade de comer mesmo sem fome, facilitando o excesso de peso. Normalmente, o desejo de se empanturrar de comida é gerado por algum vazio emocional. Muitas vezes os filhos comem escondido por essa alimentação, mas essa alimentação é cercada de angústia e culpa. E é como encontrar, por exemplo, pacotes de biscoitos debaixo da cama. Gente, é muito comum as pessoas com compulsão, elas, às vezes alguém até aqui se identificou, que às vezes a gente pode comer você está muito ansiosa num dia, quando você está comendo rápido demais. Isso é uma coisa pontual. Mas se isso é uma coisa constante, a pessoa não percebe, ela vai comendo, ela entra num estado de ansiedade que ela perde o controle. Então, ela tem que comer mesmo sem fome. Se você vê que o seu filho acabou de se alimentar, de repente, daqui a pouquinho ele vai de novo, quer comer alguma coisa, comeu, quer mais alguma coisa, ele está comendo não é por fome, é por ansiedade. Então, ele pode estar, se isso continuar, ele pode desenvolver uma compulsão alimentar. Então, essa vontade de comer tanto assim, gente, vem de um vazio. Você viu, ó, ele come, come, come e não preenche. Aí ele come, come, come. Por quê? Às vezes a pessoa está vivendo com a família, vivendo emocionalmente, fazendo trocas e nunca se sente suprido emocionalmente. E aí ele joga isso para a comida. Então, ela gera aquele vazio emocional. Ele tenta melhorar isso comendo, só que só piora, só prejudica, né? E aí tem aqueles filhos que comem escondido, né? Tem várias situações assim, a pessoa acorda na madrugada, come escondido, você encontra esses vestígios na cama, porque a criança tem até vergonha e tem medo de levar bronca. Então, a ansiedade às vezes é tão grande que às vezes até na madrugada ela acorda para comer. O seu início pode acontecer na infância. Aí vem uma predisposição do espírito, sabe? Essa voracidade. Tem bebês que já nascem mais vorazes, até para mamar, eles mamam que até engasgam. Isso é uma predisposição do espírito. Esse espírito que já vem aí traz consigo algumas experiências pretéritas, talvez de muita falta, não é? Ou até por ter essa voracidade, por já ter vivido também essa situação, um extremo ou outro, a pessoa pode ter essa predisposição já com ela, né? Essa voracidade. Então, na infância, por isso, e também por inadequações na família, nessa relação inicial com a mãe, da forma como a mãe alimenta. Pode aparecer também na adolescência, às vezes na infância a criança não teve nada, mas chegou na adolescência, vem aquela crise de identidade. Então, se o jovem, ele não é muito aceito, se ele não consegue namorar uma menina ou a menina namorar, porque se sente rejeitado, se sente feio, pode começar a ter muitas crises nesse sentido e jogar na comida a falta emocional, a falta afetiva, né? Se ela não consegue, todo dia os amiguinhos namorando lá com 15, 16 anos e a pessoa não consegue formar um vínculo. Então, esse jovem pode jogar para a comida a falta e com isso ele pode até depois ficar obeso. Acontecimentos traumáticos também na vida do jovem
pode favorecer isso. E também pode iniciar na vida adulta. Às vezes a pessoa nunca teve esse problema, mas ela viveu uma perda tão grande, uma perda de uma pessoa muito amada, a perda de um companheiro, de um filho, de um grande amigo, a perda do emprego. Isso pode gerar uma ansiedade tão grande que a pessoa fica com um vazio tão grande que ela vai tentar comer para suprir. Vocês percebem como a comida está sempre relacionada a uma tentativa de minimizar a dor, né? Um estresse muito grande pode favorecer também no adulto. Sem tratamento adequado, a compulsão alimentar pode levar ao surgimento de transtornos mais sérios, que a obesidade, bulimia e anorexia, que serão temas do nosso próximo encontro, né? A bulimia e a anorexia. Então, vamos pensar assim, como os pais se relacionam com o alimento? Nós temos que fazer essa reflexão. Vocês estão vendo como essa questão do alimento emocional e concreto, ela é importante. Então, como que o pai se relaciona com o alimento concreto? Ele é voraz, porque a criança está vendo. Ele come compulsivamente, a criança está observando. Como ele se relaciona com o alimento afetivo? Ele é amoroso? Então, é uma coisa para questionar. Os pais se preocupam excessivamente com o peso? Tem pais que têm verdadeiro pavor a aumento de peso e acabam ficando excessivamente preocupados se os filhos engordam. Às vezes a criança engordou um pouquinho, tá normal, vai crescer, vai perder. Os pais já começam a cobrar que ela tá gorda, começam a verbalizar. Isso prejudica muito, não é? Podendo favorecer até a compulsão. Os pais são sedentários. Pais sedentários favorecem filhos sedentários, porque os pais são modelos e são estimuladores. Então, pais que praticam esportes, eles também vão levar os filhos. Então, para você lidar com um problema como esse, você nunca pode ficar cobrando. Você tem que ser um modelo e ser um estímulo. A alimentação é realizada à mesa, sem estímulos, então são questionamentos que a família tem que se fazer. Os pais devem ficar muito atentos à maneira como os filhos se relacionam com o alimento. Se come devagar, se come muito depressa, se mastiga muito pouco alimento de forma ansiosa, se come demais. Vocês sabem, às vezes os filhos estão vivendo tudo isso aqui, mas os pais não estão muito atentos, ou nem se alimentam junto com os filhos e perdem de identificar alguns traços que podem ser sinais de estar desenvolvendo-se uma compulsão alimentar. Então, olha a importância da presença da família na hora da alimentação. Então, quais são esses sinais de alimentação, de compulsão alimentar? Então, se a criança come rápido demais, mais do que outras crianças da mesma idade. Porque, por exemplo, na adolescência, é normal comer um pouco demais. Eles estão crescendo, estão com uma energia todo vapor. Então, comer demais na adolescência não é sinal de compulsão alimentar. Mastigar de forma ineficiente, ou seja, engolir os alimentos sem mastigá-los corretamente, é aquela voracidade tão grande que a criança não sente nenhum gosto. Realizar refeições sem horários definidos, muitas vezes também durante a noite, e às vezes os pais permitem. Vocês sabem, às vezes os pais não estão lá na hora da refeição, e depois a criança quer comer, eles vão dando comida, é como se fosse uma troca, sabe? Eu não estou aqui presente, eu vou dar um alimento que você quer. Então, isso é muito importante para observar. Dificuldade de se sentir pleno e saciado ao terminar de comer. Isso é muito importante. Porque quando a gente come, se alimenta bem, a gente tem aquela saciedade. Fala assim, nossa, me alimentei tão bem. A pessoa que tem a compulsão, mesmo que ela esteja com aquela sensação de barriga cheia, ela não se sente saciada. Né? Falta, e a falta, nós já falamos, é a falta que não é da comida, é a falta do alimento emocional. A pessoa pode sentir-se angustiada ou culpada ao terminar de comer, por ter comido muito. Ela come muito, às vezes pela cobrança, e a criança, ela come muito, os pais falam, para de comer, você vai engordar. E a criança come porque ela não consegue não comer, aí ela se cobra, fica angustiada, e vai gerando aquele ciclo negativo que só vai aumentar o sintoma. Alimentar-se escondido, acordar à noite para comer. Tem pessoas que fazem isso, obesos fazem isso, né? Eles, às vezes, perto das pessoas, eles não comem, falam assim, nossa, comi só um pouquinho. Aí chega à noite, eles vão lá, saltam a geladeira, porque não consegue mostrar para o outro
esse funcionamento tão destrutivo. E aqui, se a pessoa está com a compulsão e a família cobra muito, ela vai fazer isso escondido. E vai acordar à noite também. Criança, adolescente e adultos que fazem isso, né? Porque a seletividade pode começar, inclusive, na vida adulta ou perdurar até a vida adulta se não foi tratada. Ingerir grandes quantidades de alimentos, maior do que o esperado e ou necessário, de acordo com a idade, como eu falei. Porque na adolescência isso é uma coisa natural. Causas da compulsão alimentar. Predisposição do espírito. Vejam, que é a voracidade que eu falei, uma das causas, e junto com isso, também vem a influência espiritual. Então, tem desencarnados ainda muito ligados ao plano material, que têm desejos das sensações físicas, inclusive da alimentação, estimulam tais comportamentos dos quais pensam estar se beneficiando, assimilando essa sensação dos desencarnados. Vejam, isso é comum a gente ver em pessoas alcoólatras, né, que têm vícios, os espíritos se vampirizando a pessoa e pegando aquela sensação, né, aquele fluido do encarnado. Mas na alimentação também pode acontecer. Ainda mais se a criança está com aquela compulsão e os pais sempre críticos, negativos, aquele ato alimentar é sempre muito tenso, a criança desorganiza, o desequilíbrio emocional gera esse desequilíbrio espiritual e pode favorecer, sim, a entrada de outras influências espirituais. Insegurança afetiva na família é uma grande causa quando os pais têm uma baixa disponibilidade emocional e de tempo para os filhos. Hábitos como comer na frente da TV, celular, ou realizando alguma outra atividade que gera automatismo. Gente, igual que eu pus essa criança, né? Ela está comendo com o tablet na frente. Toda vez que você faz mais do que uma coisa ao mesmo tempo, uma delas você está automatizando. Por exemplo, se eu estou comendo e estou olhando o celular, eu estou prestando atenção no celular e estou automatizando a minha alimentação. Eu estou comendo e vendo televisão, eu também posso estar prestando atenção e comendo compulsivamente. Então, a gente tem que fazer uma coisa de cada vez. E para a pessoa que já tem essa compulsão, os pais têm que ajudar a tirar os estímulos negativos na alimentação. Porque tem famílias que têm televisão na cozinha. Então, favorece ainda mais a distração e prestar menos atenção ainda à alimentação. Então, se a pessoa tem essa compulsividade, se a criança tem, ou mesmo um jovem, os pais têm que já tentar se tranquilizar e favorecer uma hora de alimentação mais tranquila. Alimentar a criança não só por fome, mas como forma de conforto. Então, o alimento vira para a criança um calmante ou compensação. Isso desde pequenininho a gente observa, a criancinha está lá com 2 aninhos e começa a chorar. A mãe, toma, come uma bananinha, que você põe a banana na boca da criança. A criança come a banana e para de chorar. Quer dizer, o que ela aprendeu? Eu estava chorando, recebi um alimento, foi bom o alimento, me acalmei um pouco. A criança aprende a se acalmar pelo alimento concreto. A criança precisa aprender a se acalmar pelo alimento afetivo. Nós todos precisamos aprender a nos acalmar e buscar situações de pessoas que nos acolham nas nossas dores de uma forma afetiva. Eu não posso colocar as minhas faltas, as minhas dores em cima da comida, senão eu vou desenvolver uma compulsão e poder possivelmente, posteriormente, ficar até obesa. Então, isso aqui é muito importante, gente. A gente não pode acalmar a criança com alimento, né? Porque a criança cresce, adota esse comportamento sempre para se sentir confortável. Então, ela come, ai, agora eu tô bem, não é? Então, isso não é saudável. Claro, a gente come, tem que se sentir bem, porque se sente se alimentar e saciada, mas não como uma forma de se sentir bem emocionalmente sempre, porque aí vira um vício. E como tratar, então, essa compulsão? Identificar o que causa esse vazio, alimentando a criança emocionalmente, com presença, atenção e acolhimento afetivo. Então, vamos ver por que a criança está assim, qual que é a causa.
favorecer tempo e espaço qualificado, que é o alimento emocional. Então, se a causa tem aqui uma falta desse alimento, vamos oferecer não só um espaço, mas um tempo qualificado. Não ficar um minuto. Deixa na hora da alimentação, deixa fora da alimentação, deixa ter esse espaço onde eu alimente o filho emocionalmente. Orientação familiar. Quando a família tem muita disfunção nesse sentido, tem hábitos alimentares inadequados, não consegue ser esse alimento emocional, a família precisa de uma orientação familiar, até de uma orientação também espiritual, na questão de focar valores da importância da família na formação da criança, não é? Os pais poderem se aproximar mais, ficar mais presentes, não só física, mas emocionalmente. Tratamento psicológico, psiquiátrico e nutricional quando necessário. Porque às vezes, se você consegue trabalhar isso de uma forma, identificar e começar a trabalhar quando surge, você consegue alterar esse quadro. Alimentação saudável. Às vezes a família como um todo tem hábitos negativos. Às vezes tem pais seletivos que já oferecem muito pouca coisa na família. Então é uma reeducação alimentar, às vezes, da família como um todo. Não cobrar, não julgar, não punir, não falar que a criança vai explodir de tanto comer. Já viram? Tem pais que falam isso. Para de comer, menino, você vai explodir, né? Que vai ficar gordo. Então, todas essas falas, elas vão entrando na cabeça da criança e, em vez de ajudar, é um estímulo para comer mais. Então, os pais ficam ansiosos, agridem a criança, xingam a criança e aí só vai piorar. Então, tem que acolher a criança com empatia, estabelecer rotina, horário fixo para alimentação, minimiza a ansiedade. Tem pais que trabalham fora, não tem hora para chegar. Então, a criança fica esperando. Às vezes o pai chega meio-dia, às vezes o pai chega uma. Às vezes a mãe chega mais tarde. Então, a criança fica naquela expectativa, na espera. Ou ela come antes com a funcionária, enquanto tem que esperar. Isso tudo gera ansiedade. Então, é muito importante os pais tentarem estabelecer um horário padrão. E se um ou outro não está, que a criança se mantenha naquele mesmo horário padrão. E que a mãe avise, filhinho, mamãe não vai estar hoje, mas vá comendo com o papai, ou com seus irmãos, ou a funcionária, entende? Então, essa situação vivida de uma forma mais amorosa. Evitar as restrições. Quanto mais você cobra, mais você restringe. Você não vai comer nunca mais chocolate, agora até você emagrecer. A criança vai ficar mais, a senhora vai pegar escondido. Então, para de restringir. Se a criança tem vontade, é criança. Ela tem vontade de comer, às vezes, um chocolate. Você vai dar um pouquinho de chocolate para ela matar a vontade, vai estimulando a orientação, a alimentação saudável. Então, a gente não pode começar a restringir tudo e só proibir, não é? Então, é isso. Então, vamos conversar um pouquinho. Ó, eu digo assim que eu tive, conforme você foi falando, eu tive fui passando um monte de pessoas na minha mente, né? Que eu nem sabia que cor era um problema. Eu conheço uma pessoa que começou a ter alergia à cor vermelha, por exemplo. Então não come nada que tem molho de tomate, não come nada que é vermelho. Eu não sabia que era um transtorno alimentar, achei que era uma É, alergia mesmo, né? é um sinal, né, de um transtorno alimentar. Mas, Marília, especificamente no meu caso, eu sou alérgica a leite, né? E eu percebo que em períodos de estresse, quando eu estou bastante nervosa com alguma situação, alguma coisa, a minha alergia vai ao pico. Isso é normal? É decorrente de um transtorno também? A alergia, tem até um texto, uma vez eu falei sobre isso aqui, Cleomar. A alergia, tem um texto psicanalítico que ela escreveu assim: alergia ao invés de alegria. A alergia, você também tem crianças que já nascem com problemas de intolerância, que às vezes vem do próprio espírito, que ela não consegue, ela precisa, ela já nasce precisando de um leite especial,
porque ela passa mal. Então, são várias as causas. Pode ser algo que já vem do próprio nascimento, pode vir de situações difíceis vividas nesse começo da vida, que podem gerar essas alergias. É um dos sintomas. Da mesma maneira como você não come determinado alimento, porque você faz uma seleção, a alergia vem como uma defesa, né? Então, são várias situações aí que podem favorecer os estados alérgicos. E, claro, ela está relacionada ao emocional. Quanto mais tensa você está vivendo situações mais difíceis, mais ela vai se manifestar. Como todos os problemas, até os problemas de pele. Então, se a gente tem predisposição a ter micose ou problemas de pele, psoríase, qualquer problema de pele, quanto mais você está abalado emocionalmente, que você se desequilibra, aumenta o sintoma, aumenta as manchas. É isso mesmo, viu, Mara? O emocional, ele exacerba sempre. Obrigada, Marília. Desculpa ter entrado assim, que eu estava tão agitada aqui, é como se eu tivesse presencial, sabe? Agora tá dando para ouvir bem você. Tem uma pergunta da Adriana, mas eu vou pedir licença para aproveitar essa pergunta da alergia, porque assim tem muitas pessoas que vão para uma cirurgia, às vezes vão a óbito por causa da anestesia, né? Não tem diretamente a ver com a alimentação, mas tem a ver com a intolerância a alguma coisa, né? Sim, tanto que para uma cirurgia a pessoa tem que fazer toda uma testagem antes, né? Para poder correr menos risco. Tá, a pergunta da Adriana é assim, o que causa essa predisposição espiritual? A pessoa pode ter sido obesa em outras vidas? Olha, ela pode ter sido obesa, ela pode ter passado muita fome. São várias as situações. Veja, tem bebês, eles são tão vorazes que eles mamam um peito da mãe, eles querem o outro e mamam de engasgar. Então, é uma coisa assim que não é vivida como aquela coisa prazerosa. Então, isso já vem do espírito. Essa ânsia, essa fome exagerada, que pode vir por vivências de falta ou de excesso, né? Traz esses resquícios ainda muito impregnados no psiquismo. Isso pode acontecer, sim. Marília, por que será que aumentou tanto esse problema de rejeição à lactose, rejeição de alimento de determinada cor, rejeição de alimento, sei lá, hoje as crianças, elas têm muito mais do que coisa de 20 anos, há 20 anos era muito menor esse aspecto. Por que você acha que aumentou tanto assim? Olha, essa pergunta é importantíssima, Edson. Vejam, lá na nossa época, Edson, a gente comia de tudo. Minha mãe nem trabalhava fora, né? Eu tive mãe presente, o pai não ficava tanto, mas a mãe o tempo inteiro presente. Você estava lá junto, você tinha uma presença muito maior. Na atualidade, os pais saíram demais de casa, demais, porque não há problema dos pais trabalharem fora. Eu sempre trabalhei fora. Mas os pais perderam muito esse tempo qualificado com os filhos, já desde o começo. Às vezes, desde o nascimento, a mãe já fica ansiosa porque ela tem que voltar a trabalhar, porque ela tem os compromissos. Então, tudo isso favoreceram quadros maiores de alergia, sim. Porque o alimento emocional, ele está sendo muito prejudicado pelo excesso de situações externas, pelo excesso de trabalho dos pais, pelo pouco tempo e espaço afetivo qualificado. Então, isso tudo favoreceu uma série de intolerâncias. Na verdade, o que a criança tem uma intolerância é que ela está faltando. Ela não tolera essa falta afetiva, essa falta dos pais. Isso vai indo para o alimento. E, de verdade, cada vez aumentando mais
Tem mãe que tem que buscar, e dá até mais trabalho depois, né? A mãe tem que ficar buscando leite especial, se a criança come não sei o que, ela passa mal. Se tem pessoa que tem a soja, enche de, quase perde a respiração, várias situações assim. Então, isso é muito importante, viu, Edson? Da família ter esse alimento emocional, ele precisa ser cada vez mais intensificado. Senão, acho que essas alergias, essas intolerâncias, essas dificuldades, esses transtornos alimentares, eles vão aumentando, né? Por nós vamos falar da outra vez a questão da bulimia, da anorexia, que são outras questões vinculadas, todas as questões emocionais, né? Mas bem lembrado, viu, Edson? Isso é um fato. As pessoas precisam. Acho que o mundo está precisando fazer um pouco essa volta, né? Não é uma volta a mãe ficar dentro de casa, não é isso. Mas é uma volta a ressignificar valores, a dividir mais o tempo, de acordo com a idade. Quando a criança é maior, ela pode ficar mais tempo longe dos pais, não é? Mas quando ela é muito pequenininha, é muito importante esse tempo maior qualificado. Marília, a gente aprende na doutrina que uma questão que faz muita diferença é a questão moral, né? Tudo isso, todos esses transtornos, né, que você está colocando para a gente, se a gente fosse evoluído moralmente, nós não teríamos, né? Então, a questão moral está por base de tudo, né? Tanto é que você falou aí dos princípios, dos valores, à medida que a gente vai tendo, né, princípios e valores bons, a gente vai tendo um equilíbrio natural dentro de casa, na nossa vida. Então, assim, a gente precisa, por isso que, no caso, a doutrina espírita é muito importante nesse aspecto, faz a gente entender a nossa condição ainda inferior e procurar estudar e exercitar para a gente melhorar, e vai ser uma consequência natural. Aí eu percebo comigo, assim, na questão da alimentação, todo mundo se esforça para comer o necessário, né? Porque senão ganha peso. Uma coisa assim, às vezes eu não estou com tanta fome e eu, às vezes, vou almoçar, um exemplo, né? Dependendo do tipo de comida, se é uma comida que eu não gosto muito, eu vou comer só aquilo e pronto. Não vou comer mais. Mas se é uma comida que eu gosto muito, às vezes eu estou ligando isso ao apego, vamos por assim, às sensações físicas, o prazer do sabor do alimento. Às vezes tem um alimento que eu adoro, aí é dificílimo você comer só o necessário. Então, assim, onde que encaixa isso dentro desse que você está falando para a gente? Veja, é muito importante isso que você falou também. O prazer na alimentação, ele é fundamental, não é? Você tem que ter o prazer. A criança que tem inapetência, ou mesmo a compulsão, ela nem sente prazer, porque é tão automatizado, ela fica com tanto vazio, com tanta ansiedade, ela não vive isso que você está falando, que a gente vive quando come uma coisa gostosa. Alguém fala, hoje vai ter lasanha, ai, que delícia, eu adoro, entende? Então, você come aquilo com prazer. Nessas disfunções, nesses transtornos, o prazer, ele é reduzido. Ele é reduzido porque são muitas projeções negativas em cima do alimento. Então, ela come só aquele pouquinho, ela só tem que comer aquele alimento. Isso restringe, como falei, para várias coisas na vida. Agora, nós, Adriana, a gente tem que ir controlando esses nossos excessos. Se a gente for pensar, nós somos convidados a vários excessos. Excesso de lazer, excesso de trabalho, porque lazer é bom, mas tudo que é excessivo deixa de ser. Trabalhar é ótimo, mas também eu tenho que ter. Comer é ótimo e tem que ter prazer. Senão, imagina se ninguém tivesse prazer ao comer. Ia ser uma tortura comer, né? Então, o prazer, ele tem que existir em tudo que a gente faz, né? No trabalho,
no nosso trabalho religioso, em tudo que a gente faz, o prazer tem que estar associado. Agora, esses excessos que você fala, a gente tem que ir trabalhando, como você falou. Nós somos imperfeitos, né? Só se nós fôssemos perfeitos. Se tivesse um espírito evoluidíssimo, por mais falhas que ele sentisse aqui, ele não teria nenhum problema com a alimentação e com nada. Porque moralmente, como você falou, é uma pessoa pronta, não é? O externo não vai afligi-lo. Mas nós realmente temos um longo caminho a seguir. Nós temos que ir trabalhando essas questões das nossas relações com o outro, nossa relação com o alimento, não é? Muitas carências, as pessoas têm engordado muito atualmente, não sei se vocês percebem, né? Tem até um estudo nos Estados Unidos, eles comem muito aqueles lanches, aqueles monte de coisa. As pessoas obesas, tem muita gente obesa. É um prazer compensatório, é um prazer bom, é um prazer original, que é a comida, né? Você começa a vida pela oralidade, mas a gente tem que realmente buscar esse equilíbrio. Eu acho que as pessoas vão ficando assim, cansadas, frustradas. Talvez até na pandemia, muitas pessoas ficaram mais intolerantes, até engordaram mais. E não que não pudessem fazer um exercício solitário, caminhar todo dia. Eu lembro quando começou aquele silêncio, era até gostoso caminhar na rua, você não via nem barulho de carro. Isso foi aquele primeiro mês, quando começou. Então, os estados de ansiedade favorecem esse aumento de peso, né? Como favoreceu, inclusive, na pandemia. Ok, então, temos perguntas aqui, Adriana. E como tratar isso, sendo que tem famílias que não têm esse entendimento espiritual? Primeira pergunta que ela fez aqui, tem mais uma. Você fala, tratar essa questão da seletividade ou da compulsão, mesmo que ela não tenha uma tendência espiritual, em psicanálise não se fala em espiritismo, mas existe esse termo, voracidade, nata. Eles falam assim, a criança já nasce com um impulso maior, com uma voracidade maior, que a gente sabe que é a predisposição do espírito. Então, é um termo usado de um outro termo. Então, se a pessoa, ela não é espírita, ela não tem esse conhecimento, você vai usar desse termo voracidade, mostrar que estão faltando coisas para ela, que ela é uma criança que já é muito desejosa, ela tem coisas que têm que ser canalizadas, né? Que a mãe tem que saber suprir, não dar em excesso, mas acolher da parte mais afetiva, porque mesmo sem ser espírita, se ela começa a acolher mais e dar mais alimentos emocionais para essa criança, para esse espírito reencarnante, que já vem com todo esse desejo aí voraz, ela pode favorecer uma calma, uma amenização desse comportamento que já ficou repetido, conhecido por muito tempo. Então, mesmo sem ser espírita, você aborda de uma outra forma e que dá para você conseguir alterações nesse sentido. E a segunda parte? Ela diz aqui que tenho crianças que não aceitam a comida da escola que funciona de forma integral, né? A escola em forma integral, então a criança não aceita a comida. Quando questionada, elas falam que eu como na minha casa. Isso é uma forma de rejeição da própria escola? Olha, aí é complexo, né? Olha, essa educação integral, conforme a idade da criança, se a criança é muito pequena e o pai já coloca a criancinha lá com 2 aninhos, com 1 aninho, integral, ela falar que come na casa dela é saudável. O que ela está falando? Eu quero me alimentar da minha família. Eu quero me alimentar com a minha família. Então, a criança, às vezes, rejeita porque ela fica um tempo demasiado longe da família, longe dos pais, longe da mãe. Então, se a criança é maior, se tem uma criança de 12 anos, 11 anos, que vai ficar no integral, mas eu vou dizer a vocês, mesmo assim, eu sempre oriento assim,
Se fosse possível, mesmo no integral, pais que trabalham fora, vão buscar a criança para comer junto. Então, é uma criança de 6 anos, busca a criança para comer em casa, depois traz de novo. Ah, mas não tem jeito, os pais trabalham fora, não tem uma avó? Não, não tem vó, moramos aqui, não tem parente nenhum, então vai ter que ficar na escola. Mas aí manda alguma coisinha da comida da mãe, manda alguma coisa, sabe? Tem que encontrar uma forma, porque essa criança que está falando isso, ela está mostrando que ela está precisando ir para casa um pouquinho, que ficar o dia inteirinho na escola é muito ruim. Eu ia fazer o comentário que eu tinha falado. Às vezes a gente está se perguntando assim, né? Deixa eu ver se isso aqui que eu estou sentindo é fome ou é só vontade de comer, né? Porque às vezes, Adriano, a gente está um pouquinho mais ansioso, observa isso. Está acontecendo alguma coisa. Tem pessoas que ficam ansiosas, ela perde fome. Mas, no geral, você está um pouco, assim, inquieto. Ai, deixa eu ver se tem alguma coisa para eu comer. Na verdade, falta alguma coisa. Mas o que falta, às vezes, está faltando alguma coisa, às vezes, afetiva. Estou aqui sozinha, passei o dia inteiro, não conversei com ninguém. Ah, eu vou fazer o que? Acho que vou comer alguma coisa. Entende? Então, a gente associa a falta afetiva, a falta ao alimento, e aí as coisas se misturam. É muito importante isso. Essa mistura acontece com a gente também, não é? E também pode ser um outro extremo. Se um dia eu estou muito, muito irritada, eu perco a fome. Porque a minha irritação contaminou toda a comida. Entende? Estou com tanta raiva, ai, não vou comer nada hoje. Estou com uma raiva, perdi o apetite. Porque jogou na comida, a comida ficou estragada. Mesmo adulto, a gente faz isso, né? Ó, comigo sempre acontece o contrário. Eu nunca paro de comer, eu sempre como mais do que deveria. Mesmo com raiva, Mesmo, eu nunca perdi a fome para nada. é. Então você tem que cuidar, cuidar da sua alimentação. Que bom que você come, né? Que você não projeta, talvez você projete menos coisas no alimento, você teve uma educação alimentar. Porque veja, gente, essa parte da projeção é na infância que se estabelece, né? E isso às vezes vai até a vida adulta. Agora, se eu não tive isso, eu não vou ter isso, não vou começar a desenvolver isso na vida adulta. Não vou fazer uma seleção na vida adulta. Eventualmente eu posso. Eu estou muito triste, perder o apetite. Mas não que eu vou projetar na alimentação uma coisa negativa, entende? Quando você é adulto já e não se tem isso já desenvolvido desde a infância. Agora, a compulsão você pode desenvolver em qualquer fase da vida.